Ora, bom dia. Segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, voltamos à primeira forma para mais uma edição do Manhã Girassol. Esperamos já que tenham todos começado o dia da melhor forma. Vamos juntos até bem perto das 9 da manhã com o melhor que marca o dia a nível informativo. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. E vamos já começar com o retrato do trânsito. Vamos à rua pela primeira vez com o suporte do Centro Integrado de Segurança Pública nesta primeira edição da semana do Manhã Girassol. E vamos ter dentro de instantes as diferentes avenidas por onde estaremos nesta manhã de segunda-feira com o Centro Integrado de Segurança Pública. Temos a primeira, estamos precisamente na Avenida de Olinda Rodrigues, ao pé do comando da Polícia de Luanda. Aqui o trânsito faz-se tranquilamente por agora, isto nos dois sentidos, tanto para aqueles que nesta altura deixam a zona de Viana e seguem viagem para o 1º de Maio e os que saem deste ponto, precisamente o 1º de Maio, passando certamente pelos congoleses e seguem viagem para a zona de Viana ou até mesmo vão chegar à província de Icolibengo e também pegar a Avenida Fidel Castro ou sentido Cacoaco ou sentido Benfica. Estamos na Avenida 21 de Janeiro, o trânsito completamente carregado, completamente afunilado neste troço no sentido nosso centro em direção ao aeroporto. Aqui é um anda para anda. As coisas não estão facilitadas para os automobilistas que nesta altura riscam o asfalto da 21 de Janeiro neste sentido. Quem deixa nesta altura a zona do Rocha e segue viagem para o Benfica, trânsito completamente favorável, sem congestionamento, sem engarrafamento. Está engarrafada também aqui a zona da Estrada da Samba, ao pé do hospital com o mesmo nome, um trânsito completamente congestionado, um anda para anda. Os cidadãos que trafegam neste exato momento no sentido Samba em direção ao centro da cidade já começam a fazer contas à vida, porque a mobilidade rodoviária não está facilitada. Facilitada está sim no sentido oposto, aqueles que deixam a Estrada da Samba e seguem viagem para o Futungo, até mesmo vão chegar ao Benfica. Por aqui, neste troço, é só deslizar, é só escorregar. É só escorregar também na Pedro do Castro Vanduna e Loi, ao pé da Bomba dos Mirantes, ou melhor, estamos na Vila do Gameca, assim é que está correto, ao pé da Escola Pedalé, trânsito completamente descongestionado, facilitado para os automobilistas que trafegam neste ponto da Pedro do Castro Vanduna e Loi, isto nos dois sentidos, para aqueles que deixam a zona de Futungo e seguem viagem para o Golfo 2 e os que saem do Golfo 2 e nesta altura seguem viagem para a zona de Futungo ou vão mesmo chegar ao Benfica. Trânsito favorável, recomendamos nesta manhã de segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Deixamos a rua e vamos já conferir o que escrevem os jornais nacionais e internacionais nesta segunda-feira. Começamos na primeira página do Jornal de Angola, potencialidades turísticas do país divulgadas em Stuttgart. Stand de Angola, recebe 3.000 visitas no arranque da Feira da Alemanha. Ministro Vítor Hugo Guilherme presente no Fórum de Davos. Líderes mundiais discutem o futuro da economia global. Diversificação económica e incentivos do Estado dinamizam Zona Franca da Barra do Dande. Eleições em Portugal, Seguro e Ventura vão à segunda volta das presidenciais. Estamos na primeira página do jornal O País, que tem tudo e titula: investidos cerca de 120 milhões de dólares. Grupo Opaia inaugura linha de montagem de carros na Zona Económica Especial. 8º Congresso, Carlota Dias e Graciete Sungua têm 15 dias a partir de hoje para convencer eleitorado da OMA. Eleições. António José Seguro vence primeira volta das presidenciais em Portugal. CAN 2025, o Senegal conquista o bicampeonato africano diante de Marrocos. O País em Moçambique escreve: morreu Luísa Diogo, vítima de doença, perdeu a vida na última sexta-feira. Antiga primeira-ministra Luísa Diogo, vítima de doença em Portugal. Estrada Nacional número 1 volta a ficar interrompida, agora em Incoluane. Autoridades reforçam retirada coerciva em Choé e Xai-Xai.
O Público em Portugal traz a notícia que marca também o mundo. Segunda volta para definir o país. António Seguro, 31,11% dos votos. André Ventura, 23,52%. Seguro ganha a Ventura e na segunda volta Montenegro, Mendes e Coutrinho abstêm-se. Manuel Carvalho melhor, António Barreto, Susana Peralta, São José Almeida, Manuel Lopes, João Miguel Tavares analisam estas eleições em Portugal. O Globo no Brasil também traz em destaque esta notícia. Socialista e ultradireitista vão disputar segundo turno nas eleições presidenciais de Portugal. Com mais de 99% das urnas apuradas, António José Seguro alcançou 31,14% dos votos contra 23,48% de André Ventura. Senegal vence Marrocos e conquista a Copa Africana das Nações. Deixamos as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais e vamos pela primeira vez a Girassol FM. Para mantermos a nossa primeira conexão com Bom Dia com Energia. Janete, meio-dia, bom dia, boa segunda-feira para ti, para os rádio ouvintes e também para o técnico que está em serviço. É a primeira conexão nesta primeira edição da semana do Manhã Girassol e também do Bom Dia com Energia. Bom dia, Eliseu Arnaldo. Bom dia também aos telespectadores. Exatamente, é a primeira conexão da semana, primeira conexão nesta semana, neste dia 19 de janeiro. Esperamos que aí deste lado esteja tudo bem com os nossos telespectadores. Muito obrigada pelo cumprimento. O meu técnico em serviço, o meu companheiro do dia hoje é o Joel Anselmo. E aí, Anselmo, como é que está? Como é que foi o fim de semana? Olha, o fim de semana foi ótimo. Ontem, por acaso, estiquei-me um pouco. Tive que ir para a cama mais tarde por conta da final do Campeonato Africano das Nações. Uma final sofrível. Exatamente, onde a arbitragem foi duramente criticada, mas o que dizem também os grandes analistas, aquelas pessoas mais entendidas no desporto, a justiça foi feita. Exato. E o Senegal sagrou-se campeão. Uma final de loucos, não é? Foi. Podemos assim dizer. Foi. Uma final de loucos, muitas paragens também durante o primeiro momento, depois durante também o prolongamento, mas aí foi o Senegal sagrou-se então campeão da maior festa do futebol africano, que ontem mesmo terminou em Marrocos, não é? A anfitriã que ficou na segunda posição. Exatamente. Mas já fez uma excelente caminhada nesta edição e provou que de facto em casa eles mandam, mas não foi desta que o troféu ficou mesmo em Marrocos. Mas assim é a vida, perdemos, ganhamos. E desta vez Marrocos perdeu, mas já foi Senegal quem levou a melhor. Exatamente, foram aí 2 dos 3 resultados possíveis do desporto, derrota e vitória, não é? Então, bem haja Senegal. Já agora mandamos um bom dia com energia a todos os senegaleses que residem em Angola, aqueles que escolheram Angola para ser a sua segunda pátria. Claro que bem haja também um bom dia com energia aos marroquinos que organizaram um bom campeonato. Exatamente. Não deu para ficar em casa. Os marroquinos estavam atrás do segundo troféu do CAN, se não me engano, que foge há 50 anos. Há 50 anos, isto mesmo. Seria histórico. Seria histórico. Quebrar um jejum de longos anos, não é? De 5 décadas. Exatamente. É muito tempo, mas não foi desta, infelizmente. E teria um outro sabor porque eles é que estavam a organizar a edição de 2025 do campeonato, não é? Exatamente. Mané, mais uma vez, Sadio Mané fez das suas, exatamente. Não sei depois como é que ficou a coisa, porque já não consegui chegar ao final da partida. Não foi possível. Senão não teria condições de cá estar e certamente estaria aqui a cambalear. Então chegou uma fase que eu tive que dizer, não, pronto, eu amanhã, depois acordo, vou manter-me informada sobre o resultado do jogo, não é? E a festa foi mesmo para o Senegal. Exatamente, eu percebo bem o que está a dizer, porque eu também estava com esta sensação. Aquilo olha para o relógio, jogo mais acaba 10 já.
Mais Olha, 10 o minutos. relógio acaba já aí. Depois que o jogo terminou, eu fui para dormir, mas depois pensei, não, ainda não levantaram o troféu. Voltei para a sala Exatamente. para Já ver no a tempo- seleção senegalesa a verdade. erguer o troféu. A festa completa, não é? Exatamente. O jogo que ficaria definido já no tempo de compensação, antes mesmo do regulamento, depois daquele golo limpo que foi anulado pelo Exatamente. árbitro, infelizmente levou-nos a ficar mais tempo. A Eu, assistir pelo ao menos, jogo. não consegui ficar até ao fim apito da final. festa, exatamente. Mas ainda bem que tu acompanhaste e certamente vais contar-nos daqui a pouco. O que nós Exatamente. vamos fazer agora é ir ao encontro do Simão João para termos então o retrato do trânsito, a fotografia do movimento rodoviário. Penso que o Simão João, nesta altura, está na Avenida Fidel Castro. Simão João, muito bom dia, meu colega. Boa segunda-feira aí onde te encontras. Como andam as coisas no que ao trânsito diz respeito? Simão João, já estamos no ar. Olá, bom dia Iracelma, bom dia Janete, meio-dia, aos nossos telespectadores e também rádio ouvintes conectados já no Manhã Girassol e no Bom Dia com Energia para mais uma semana laboral, exercício matinal habitual de segunda a sexta-feira. E hoje começamos a partir da pedonal do desvio do Zango para mostrar como está o movimento rodoviário neste perímetro aqui junto bem à província de Icolibengo e vamos dar-lhe a ver como está por esta altura a mobilidade rodoviária de quem está a sair, por exemplo, da zona do 11 de novembro e vê-se aqui claramente que as coisas já começam a ficar difíceis para quem pegou esta via e vê-se claramente que está muito complicado por esta altura transitar aqui na Via Expressa, sentido de quem está a vir do Estádio Nacional 11 de novembro, muito complicado por esta altura, muitas viaturas, quase que 4 faixas de rodagens, mas ainda assim está complicado. É aquela coisa de a cedência de passagem, nem todos querem ceder e quando assim acontece, normalmente o veículo sai enviosado e daí que começa já a condicionar a mobilidade rodoviária. Por esta altura também vemos aí ao longe o veículo longo, ou seja, o autocarro público que também faz esse percurso. Esses autocarros normalmente saem da zona do Benfica em direção aqui ao desvio do Zango, onde normalmente tem um término em que deixam os passageiros e depois seguem viagem novamente até ao Benfica. Mas quem está a vir exatamente do Benfica, passando pelo Estádio Nacional 11 de novembro, em direção ao desvio do Zango, vai encontrar este cenário, esta fotografia que não está fácil por esta altura transitar. Agora vou pedir ao Leandro que mostre como está por esta altura o sentido inverso para quem está nesta altura a sair em direção agora ao desvio do Zango. Vê-se claramente que também o cenário é praticamente o mesmo, muito difícil por esta altura, a velocidade é aquela, anda para anda, complicado chegar, por exemplo, até ao desvio do Zango e seguir viagem, quiçá aí até a ponte do 25, muito complicada por esta altura. Na via de serviço que dá a entrada até ao Zango 1, 2 e 3, vê-se que já há aqui aquela normal confusão, não é? De quem ainda continua a vender, por exemplo, nesta zona em que muito o governador da província do Icolibengo, Ausílio Jacob, falou que dentro em breve esta situação poderá ter um fim. Os dias estão contados para os cidadãos que insistem em vender neste local. Já reclamavam diante dos nossos microfones que gostariam de ter um espaço e apontar inclusive este quintalão que está aqui vazio por esta altura, de propriedade privada, mas eles querem que sejam colocados aí ou que se crie um mercado que esteja mais próximo à estrada
para facilitar naquilo que é a comercialização. E a comercialização que se faz por esta altura é o pequeno almoço que normalmente os cidadãos, sobretudo os taxistas, fazem antes de chegarem a um certo ponto aqui da província de Icolibengo. Aproveitam para tomar o pequeno almoço para depois então seguir viagem. Este é um movimento característico aqui bem próximo ao desvio do Zango, onde normalmente quer a mobilidade rodoviária, quer os cidadãos que também por aqui trafegam, param para fazer aquilo que é o seu dia a dia, naquilo que é o movimento rodoviário. Agora um ponto e vírgula neste nosso primeiro apontamento aqui a partir do desvio do Zango e voltamos em outro ponto, na província ainda de Icolibengo. É um até já. Bom dia, bom dia. Até já, Simão João. E o movimento rodoviário na zona de Icolibengo, propriamente no desvio do Zango, as coisas não estão facilitadas para os automobilistas, tanto para aqueles que deixam nesta altura o desvio do Zango e seguem viagem para a zona de Cacoaco e o 11 de novembro, assim é que está correto, porque estão nesta altura no desvio do Zango e seguem viagem para a zona de Cacoaco, e os que saem de Cacoaco até mesmo dos diferentes zangos e nesta altura seguem para a zona do 11 de novembro, vão para o Benfica ou se calhar vão desviar aqui à zona da Camama, o trânsito completamente carregado. Exatamente, não está fácil. Não está facilitada a vida. Exatamente, quem não saiu de casa ainda vai sofrer muito mais. E já conseguiu pelo menos observar que o movimento rodoviário não está facilitado neste ponto, então o melhor a fazer nesse exato momento é procurar por vias alternativas. Exatamente, para que possa chegar atempadamente ao seu destino nesta segunda-feira, dia em que voltamos à primeira forma. Exatamente, aquele dia, alguns corpos ainda não estão recuperados, mas pouco a pouco vamos fazendo um esforço para recuperarmos, porque às vezes estamos a vir de um fim de semana, para alguns intensos, para outros nem por isso. Aquela vontade de continuar no fim de semana para alguns ainda persiste, mas é segunda-feira e precisamos de colocar as mãos na massa. E pelo menos nós já estamos aqui a fazer a nossa parte. Já. E muitos também já começaram a fazer a sua. Prova disso é o que nós vimos, o movimento rodoviário. As pessoas nesta altura em direção dos seus diferentes destinos. A maior parte nesta altura em direção ao seu local de trabalho. Então ainda há tempo. Se trabalha na função pública, tem pela frente 34 minutos para chegar ao seu posto de trabalho. Ainda dá. Janete, meio-dia. Desta forma, nós carimbamos a nossa primeira conexão. A primeira de muitas. Exatamente. Nesta edição primeira da semana do Bom Dia com Energia e também do Manhã Girassol. Exatamente. Havemos certamente de voltar. Bom dia com energia. Para o exercício habitual. Bom dia com energia, Janete, meio-dia. E por aqui nós temos informação. O próximo presidente de Portugal só vai ser eleito numa segunda volta, o que não acontecia há 40 anos. António José Seguro, o candidato apoiado pelo PS, venceu a primeira volta com 31,11% e vai a votos com o candidato apoiado pelo Chega, André Ventura, no dia 8 de fevereiro. São os primeiros entre os 11 candidatos que se apresentaram na corrida a Belém. Até hoje, apenas uma eleição presidencial se resolveu a segunda volta. Foi em 1986, quando Mário Soares derrotou Diogo Freitas do Amaral. Agora, a disputa vai ser entre o Seguro e Ventura. Para trás fica a eleição com o maior número de eleitores de sempre, mais de 11 milhões. E de candidatos, 11, apesar de 14 terem apresentado candidaturas e de isto ter aparentemente tido impacto nos votos nulos, que registraram um aumento de 62%, os que pela primeira vez desde o 25 de abril superaram os brancos. António José Seguro ganhou entre os concelhos com mais poder de compra e André Ventura nos municípios mais pobres. Segundo a análise dos resultados da primeira volta das eleições presidenciais de domingo, António José Seguro considerou que este domingo venceu a democracia e assegurou que voltará a ganhar em 8 de fevereiro, apelando aos democratas, progressistas e humanistas para que se juntem à sua candidatura para derrotar extremismos. Ao longo desta caminhada, semeámos esperança, colhemos confiança. Agradeço do fundo do coração a cada português e a cada português que votou em mim
neste dia 18 de janeiro. Saberei honrar o vosso voto e a vossa confiança. Recebi votos oriundos de todos os campos políticos, o que reforça ainda mais a natureza independente desta candidatura. Sou livre, vivo sem amarras e assim agirei como Presidente da República. Hoje, com a nossa vitória, venceu a democracia e voltará a ganhar no dia 8 de fevereiro. Convido todos os democratas, todos os progressistas e todos os humanistas a juntarem-se a nós, para unidos derrotarmos o extremismo e derrotarmos quem semeia ódio e divisão entre os portugueses. Esta não é uma candidatura partidária, nem nunca será. É a casa de todos os democratas que, num momento difícil do nosso país, se unem para preservar o fundamental. Serei o presidente de todos os portugueses. Serei o presidente para cuidar e melhorar o que está bem e para mudar o que está mal. E há tanto para mudar, a começar na saúde. Trabalharei todos os dias para que os portugueses tenham acesso à saúde a tempo e horas. A situação atual é inaceitável, tal como é inaceitável que quase 2 milhões de portugueses vivam numa situação de pobreza. Os salários e as pensões baixas que mal conseguem chegar ao final do mês e a falta de habitação para tantos, em particular para os nossos jovens. Se concordam comigo, se acreditam em Portugal como eu acredito, juntem-se a mim e façamos das próximas 3 semanas de campanha a festa da liberdade, da democracia. Portugal precisa de vós, precisa de nós. Este é o momento de derrotarmos o medo e erguermos a esperança. A nossa vitória do dia 8 de fevereiro será a vitória de Portugal, a vitória de todos os portugueses que amam a liberdade e que amam a democracia. E André Ventura, o candidato apoiado pelo Chega, disse que a direita não perdeu, a direita ganhou estas eleições. Só perderá na segunda volta por egoísmo do PSD e da IL. Hoje mostramos que conseguimos e vamos liderar o espaço não socialista em Portugal. Vitória! Vitória! A direita fragmentou-se como nunca, mas os portugueses deram-nos a nós a liderança dessa direita em Portugal. Fomos rua a rua sem medo do povo, ouvimos 90% de apoios, ouvimos 10% de críticas, fizemos a campanha talvez mais popular de sempre. E conseguimos, quando chegámos ao fim, que o povo português nos desse essa recompensa. António José Seguro é precisamente o representante máximo, o representante de tudo aquilo que nós não queremos e de tudo aquilo que o país não deve aceitar. Por isso estas eleições do dia 8 de fevereiro não vão ser só uma luta do Chega contra o PS. Vão ser uma luta do espaço não socialista contra o espaço socialista em Portugal. Nós só perderemos estas eleições por egoísmo do PSD, da Iniciativa Liberal ou de outros partidos que se dizem de direita, mas que agora têm que escolher entre um socialista e quem quer verdadeiramente fazer reformas no país. Agora é que nós vamos ver a fibra de que são feitos. E para análise dos resultados desta primeira volta das eleições em Portugal, temos em estúdio Adálio Francisco, que é politólogo. Adálio, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia. Portanto, essas eleições há muito que se diga, não é? Exatamente. Vimos aqui os dois candidatos que vão à segunda volta no dia 8 de fevereiro. Que análise é que faz destes primeiros resultados? Olha, há aqui um ponto muito interessante. O perfil de André Ventura não é para presidencial, não é? Ou seja... Mas porquê? Porque ele traz um discurso que já é muito bem conhecido, de direita radical, não é? Que propõe uma mudança radical, quer da governação e também de outros paradigmas sociológicos portugueses, e para que ele possa, eventualmente, conseguir tal feito, ele teria de ser primeiro-ministro, não presidente da República. Portugal tem um sistema semipresidencialista, ou seja,
embora alguma literatura também discuta, portanto, defenda que seja um semi-parlamentarismo. Mas o que é fundamental aqui dizer? Que no sistema de governo português, o presidente é, assim, vamos não colocando tão simplesmente esta função, não é? Dando uma perspectiva mais simplista, mas é para que nos possam compreender lá em casa, o presidente é um árbitro. Não é? É um árbitro entre, portanto, os vários partidos que compõem o Parlamento, não é? Acaba por ser o equilíbrio. Exatamente, é uma figura de equilíbrio, não é? A nível da política doméstica. Portanto, ele não é propriamente um decisor de primeira linha. O decisor é o primeiro-ministro. Não é? Quem executa as políticas públicas é o primeiro-ministro. Esta posição de André Ventura acaba por dar pontos a António Seguro? De certa maneira, sim. Não é? Esta é uma perspectiva. A segunda perspectiva é que os outros partidos de direita, nomeadamente o PSD, que é um partido histórico, e no caso das presidenciais, outro partido que também participou nela, que é a Iniciativa Liberal, que participou com o outro candidato da direita, o Cotrim, portanto, demarcam-se da figura de André Ventura e do Chega, que é um partido de direita radical. Não é? Portanto, eles representam alguma direita moderada, portanto, o centro-direita, mas André Ventura representa a direita radical. Então, aqui uma tendência de a direita, não é? As outras direitas a nível de Portugal, não querer aliar-se a André Ventura, não querer, portanto, que sejam associados à política de André Ventura. E, aliás, ontem mesmo o primeiro-ministro atual português, que estava a apoiar Marques Mendes, portanto, já se demarcou dos dois candidatos. Portanto, ideologicamente é correto que ele se demarcasse de Zé Seguro, mas é um pouco estranho que se demarque também de André Ventura, uma vez que fazem parte do mesmo espectro político, não é? Portanto, à direita. Ou seja, este radicalismo de Ventura, portanto, os outros políticos e partidos de direita não o acompanham, não se revêem nisto. Portanto. Mas olhando também para os resultados, a diferença entre os dois candidatos, podemos já considerar que Portugal está praticamente dividido? Está dividido, o Portugal está dividido e está, mas isto também é consequência do número de candidatos que concorreram a essas presidenciais. Quanto mais candidato, mais a possibilidade de dispersão de votos, não é? Por isso é que há uma segunda volta, porque nenhum dos candidatos conseguiu os 50+1, não é? Portanto, que daria a possibilidade de eleição do presidente já neste primeiro termo. Portanto, agora, na segunda volta, nós teremos já, portanto, mais concentração de voto, porque serão apenas 2 candidatos, não é? E claro, aqui abre-se uma perspectiva. O que é que vai acontecer do ponto de vista do jogo eleitoral? Se Ventura terá de ir buscar, portanto, os votos quer do PSD e também da iniciativa liberal, que são os eleitores da direita, não é? Mas os líderes jogam um papel fundamental. Portanto, o que os líderes destes partidos apelaram é que, portanto, não institucionalmente pelo menos, nem ideologicamente, vão apoiar a direita, portanto, no caso o candidato da direita, que é André Ventura. Agora, caberá, naturalmente, aos eleitores, não é? Se vão, de facto, atribuir o seu voto ao candidato da direita, no caso o André Ventura, ou se vão optar por António Zé Seguro. São estes eleitores, e nós já tivemos aqui a oportunidade também de divulgar, que André Ventura venceu nos concelhos mais pobres e António Zé Seguro venceu nos concelhos com maior poder de compra. Que leitura é que nós podemos fazer destas votações? Não, faz algum sentido, não é? Os concelhos mais pobres são aqueles que estão mais descontentes com, portanto, o rumo da política governativa portuguesa, não é? Agora, no caso de Seguro, eventualmente também nestes centros, portanto, há maior conhecimento do próprio sistema político em si e de governo, e também são cidades, ou
tanto província, concelhos, municípios mais cosmopolitas, mais eventualmente que estejam mais para a defesa do equilíbrio, não é? Portanto, isto é normal acontecer. O António José Seguro, portanto, a dado momento desapareceu da cena política. Aliás, estas eleições presidenciais vieram ressuscitar, com as devidas aspas, António José Seguro, que desapareceu da cena política a partir do momento... E com esta grande surpresa, a ser o grande vencedor da primeira volta. Exatamente, porque António José Seguro já chegou a ser secretário-geral do PS, na época foi substituído por António Costa, e aqui há uma análise que não podemos deixar de fazer. Portugal vive, desde a saída de António Costa, uma crise também de lideranças. Aliás, o próprio primeiro-ministro português, portanto, foi eleito também um pouco neste vácuo, não é? Não há, portanto, e o PS aqui é o maior prejudicado, porque a grande figura política portuguesa era do PS, que no caso António Costa, não é? E claro que esta crise que vive o PS também tem muito que ver com a ausência ou a saída de cena de António Costa, que não conseguiu depois produzir uma figura à altura de António Costa, e claro, isto indiretamente veio beneficiar o Chega, não é? A ascensão do Chega de André Ventura. André Ventura, que é o político português que mais aparece, portanto, no espaço público, não é? É o político mais mediático. E alguns analistas dizem mesmo que acaba por ser o grande vencedor dessas eleições, a grande surpresa também. O grande vencedor na medida em que consegue consolidar a projeção do seu partido, não é? Que começou lá atrás e firmou-se nas últimas eleições legislativas, porque hoje agora o Chega é a segunda força política no Parlamento português. Com esta corrida às presidenciais, e aqui é que está um ponto interessante, na minha leitura, André Ventura não foi para essas eleições com a convicção, né, de vir a ser presidente da República Portuguesa. Entendo mais como uma estratégia de manter-se nos holofotes, não é, em preparação para as próximas legislativas, não é? Mas acabou por ser que ele teve resultados que também não esperava, não é? Portanto, eventualmente, agora começa, talvez com os resultados portanto, recentes, começa de facto a pensar a vir a ser Presidente da República. Mas há aqui um elemento também que nós temos que levantar, que é fundamental. O Presidente da República, à luz da Constituição portuguesa, do sistema de governo português, ele representa o Estado. Portanto, quer dizer, aquilo que tem que ver com as relações internacionais, não é? Portanto, está incumbente o Presidente da República. E aqui temos um problema que é sério. Por quê? Hoje, com a nova geopolítica que se configura, nós temos uma Europa que tem em Trump, não é, um adversário, portanto, inesperado. Não é? Portanto, é fundamental, e aqui para os portugueses, ver como é que o seu presidente se vai posicionar face a isso. E para os europeus, de modo geral. Exatamente. E André Ventura, portanto, tem muitas semelhanças com Trump. No momento em que a Europa precisa unir-se para enfrentar Trump. Como é que isto vai se processar? Portanto, este é um elemento fundamental. Portanto, não só eleger o presidente português a pensar na política doméstica, mas também nas próprias relações de Portugal com o mundo e, essencialmente, com os Estados Unidos, que anda com uma política externa agressiva, portanto, unilateralista, e também que vai, portanto, demonstrar um forte nacionalismo, portanto, um isolacionismo e pondo de parte a tal diplomacia multilateral. Até o dia 8 de fevereiro temos estes dois candidatos, não é? Com uma tarefa difícil, convencer o eleitorado para que possa então chegar ao Palácio de Belém. Qual deverá ser a estratégia até a esta nova data da segunda volta das eleições para os dois candidatos? Bom, levando em conta todos esses argumentos, não é? E aqui sendo racional, porque a política também não é muito racional. O ato do voto nem sempre é racional, mas aquilo que seria melhor para os portugueses, portanto, a gente fala de uma perspectiva de outsider, naturalmente, o perfil ideal seria António José Seguro. Pelo que não só
por uma questão de equilíbrio a nível doméstico, mas também equilíbrio e estabilidade, mas também olhando para as relações de Portugal com o mundo ou da Europa, sobretudo com os Estados Unidos. Porque António José Seguro, e é isto mesmo, ele tem um perfil e se apresenta como o futuro presidente de todos os portugueses. André Ventura não, tem um discurso fragmentado. Não é? Ele não deseja ser o presidente de todos os portugueses, mas daqueles portugueses que cabem no seu conceito político. Mas também aqui um elemento fundamental que tem que ver com a própria estabilidade em termos de relação institucional entre a Presidência da República e o Parlamento. Muito bem. Quem garante mais essa estabilidade é o perfil de um candidato como António José Seguro, porque se André Ventura continua com esta postura, uma vez eleito, poderá ser um promotor de instabilidade do ponto de vista da relação institucional entre o Presidente da República e a Assembleia Nacional. E o Presidente tem um poder que lhe é discricionário à luz da Constituição Portuguesa, que é de dissolução da Assembleia da República. Portanto, vamos supor que se instale determinada instabilidade, o Presidente tem essa prerrogativa. Um Presidente do estilo de André Ventura, portanto, facilmente entraria em conflito com o Parlamento. Adália Francisco, vou agradecer a sua presença nesta edição de Manhã Girassol. Bom dia, boa semana e até a próxima. Muito obrigado, boa noite. E nós já vamos seguir aqui com a atualidade. Chuvas torrenciais e inundações causaram a morte de pelo menos 30 pessoas na África do Sul. As autoridades declararam situação de catástrofe natural. Confira mais detalhes a seguir no Compacto Internacional. A África do Sul declarou situação de catástrofe nacional devido às chuvas torrenciais e inundações que causaram a morte de pelo menos 30 pessoas na parte norte do país, danificaram milhares de casas e destruíram estradas e pontes. A declaração foi feita pelo chefe do Centro Nacional de Gestão de Catástrofes e anunciada pelo Governo e permite que o Executivo Nacional coordene a resposta à catástrofe. O maior impacto das chuvas torrenciais registrou-se nas províncias do norte do Limpopo e em Mpumalanga. O Ministério de Governança Cooperativa e Assuntos Tradicionais da África do Sul disse que pelo menos 3 outras províncias também foram afetadas pelo mau tempo. Pelo menos 15 pessoas morreram nos incêndios que assolam 2 regiões do sul do Chile desde sábado e que obrigaram mais de 50 mil pessoas a deixar as suas casas, segundo o anúncio feito pelas autoridades locais. O presidente do Chile decretou estado de catástrofe natural face aos graves incêndios em curso. Estes incêndios florestais deflagraram no sábado, em pleno verão austral, marcado por temperaturas elevadas e ventos violentos. Nos últimos anos, os incêndios florestais afetaram gravemente o país, especialmente no centro-sul do Chile. A 2 de fevereiro de 2024, vários incêndios eclodiram simultaneamente nos arredores da cidade de Vinha del Mar, 102 quilómetros a noroeste de Santiago, causando 138 mortos. Quase 3 anos de guerra no Sudão mergulharam a população no inferno, alertou o Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos, denunciando o recrutamento de crianças para o conflito. Desde abril de 2000, a ONU qualificou como a pior crise humanitária do mundo. A Organização das Nações Unidas condenou a multiplicação dos ataques contra infraestruturas civis essenciais, nomeadamente hospitais, mercados e escolas, e apelou ao fim dos ataques contra civis. Informação sobre o tempo no Manhã Girassol em Luanda, que tem previsão de um dia com nuvens e sol. As temperaturas previstas para hoje, 25 graus de mínima e 31 de máxima. A umidade do ar de 67%. Em Cabinda, há previsão de um dia com algumas trovoadas e a temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 30, a umidade do ar de 85%. É o primeiro intervalo desta edição do Manhã Girassol. Regresse connosco. Há outras da atualidade para lhe contar nesta edição de Manhã Girassol. Até já.
Bem-vindo de volta a mais um bloco do Manhã Girassol e vamos novamente à rua. Temos mais uma vez o retrato do trânsito nesta manhã de segunda-feira, novamente com o Centro Integrado de Segurança Pública. E já temos o quadro com as diferentes vias. Vamos ao primeiro ponto. Estamos precisamente na província da Huila, na rotunda João de Almeida. Aqui o movimento rodoviário faz-se tranquilamente, sem congestionamento, sem engarrafamento. Nesta altura, o que mais notamos é a presença de mototaxistas que vão transportando os cidadãos para os diferentes pontos da província da Huila, propriamente na cidade de Lubango. Estamos agora na rotunda da Garrafa. Uma imagem bonita de se apreciar nesta manhã de segunda-feira, um trânsito completamente favorável, descongestionado, sem engarrafamento, sem constrangimentos para quem nesta altura risca o asfalto deste ponto da cidade do Lubango. Estamos agora na província de Benguela, precisamente na cidade ferroportuária do Lubito. Aqui o movimento rodoviário é tranquilo, é favorável. Recomendamos tanto para aqueles que nesta altura deixam a zona do porto do Lubito e seguem viagem para outros pontos da cidade do Lubito e as pessoas que vão nesta altura em direção à zona do porto do Lubito. Trânsito favorável, recomendamos, é só deslizar, é só escorregar. Aqui na rotunda do Cavaco o cenário é completamente favorável. Agora no município de Benguela está descongestionado o trânsito neste exato momento, quando são 7h43 em todo o espaço nacional. O trânsito em tempo real com o Centro Integrado de Segurança Pública nesta altura na província de Benguela. Saímos já de Benguela, estamos agora na província do Ambo, na estrada número 120, no troço Calundo-Caala. Aqui o movimento rodoviário é favorável, presença massiva de viaturas e também de cidadãos nas diferentes paragens já deste troço, mas que o trânsito diz respeito à mobilidade rodoviária está tranquila, está favorável, sem engarrafamento, sem congestionamento para quem nesta altura trafega neste ponto da província do Ambo. Agora estamos na cidade alta, na zona da Praça 11 de Novembro, um trânsito que também recomendamos para quem nesta altura vai sair de casa e eventualmente poderá passar neste ponto da Praça 11 de Novembro na província do Ambo. Está descongestionado, está facilitada a mobilidade rodoviária neste exato momento, tal como temos já estado a dizer, é só deslizar, é só escorregar. E vamos rumar a Girassol FM. Para a nossa segunda conexão com Bom Dia com Energia, esta semana sob condução da Janete Meio-Dia. Aí certamente a passar algumas orientações ao técnico em serviço, que é o Joel Anselmo, certo, Janete? Exatamente. Aqui as orientações não param de circular, a informação vai circulando devagar e bem para que tudo esteja nos conformes. Exatamente. É importante. Exatamente. Que tudo esteja claro. É exatamente. Para Muito depois bem. não haver, disse, não disse, vamos acertando tudo devagarzinho. Naturalmente, e a coisa continua a correr da melhor maneira possível, não é isto mesmo, Janete Meio-Dia? Certamente. Há muita energia. Energia 102.7. Temos que fazer jus ao nome do programa. Bom dia, com muita, dia. Mas muita energia, Com Janete. muita energia. Para ti, para os radiovintes nesta altura, e obrigada pela recepção novamente, a segunda, não é? Bem-vinda sempre. Sempre, não é, Janete? Sempre. Muito bem. Então, esta segunda-feira, nesta nossa segunda conexão, o que é que tens para nós, Janete Meio-Dia? Estamos ávidos para saber o que é que o Bom Dia com Energia tem para o Manhã Girassol. Bom Dia com Energia, como sempre digo, é aquela boa mistura de música, informação, entretenimento e boas conexões. E nós vamos continuando aqui a manter os nossos ouvintes também atualizados sobre o que acontece no país e além das nossas fronteiras. Acabamos de informar os nossos ouvintes a olhar para as capas de alguns dos principais jornais que circulam por cá e também no exterior. E agora vamos dar uma vista de olhos ao portal de notícias da Rede Girassol, o giranoticias.pt.
giranoticias.com. Muito bem. Exatamente. E somos uma multiplataforma. Exatamente. Temos a rádio, temos a televisão. televisão e, claramente, o nosso portal também de informação. Exatamente. O nosso telespectador, o nosso ouvinte pode aceder acedendo ao www.giranoticias.com. O Gira Notícias traz a participação da Angola na feira que acontece na Alemanha. Angola participa pela primeira vez como país anfitrião da maior feira de turismo de consumo da Europa, que decorre desde sábado na cidade de Stuttgart, na Alemanha. O evento, que se prolonga até o dia 25 do corrente mês, reúne mais de 1.500 expositores, entre os quais Angola, país distinguido como anfitrião da edição 2026, de acordo com informação aqui citada pelo portal de notícias da Rede Girassol, que cita igualmente o Jornal de Angola. Na ocasião, o ministro do Turismo, por ocasião da feira, afirmou que a presença de Angola na feira poderá atrair cerca de 50 mil turistas ao país. Márcio Daniel disse que o objetivo é comercializar diretamente junto do mercado europeu os pacotes turísticos nacionais, visando o aumento do número de turistas estrangeiros que visitam Angola. Esperamos que este evento consiga trazer para Angola este ano mais turistas, não só alemães, como também de outros pontos do mundo. Exatamente. Porque temos muito para oferecer a quem nos visita, a quem vem bater à nossa porta. Olha, o que nós vamos fazer agora, Janete Meio-Dia, é ir à rua, novamente para a nossa segunda comunicação tripartida, com o Simão João, que já está em prontidão. Simão João, uma vez mais, bom dia. Vamos à informação que se impõe. Uma vez mais, bom dia, Iracelma e também Janete Meio-Dia. De facto, vamos sim à informação que se impõe por esta altura e a partir da província de Icolo e Bengo, aqui nas imediações do mercado do quilômetro 30, para mostrar o movimento rodoviário por esta altura. E o Leandro Diogo já vai fazer isso, dar a imagem das viaturas, sobretudo que estão a vir da zona, ou seja, do município de Viana, aqui em direção então à zona do quilômetro 30. Algumas das viaturas, sobretudo as que estão aqui a fazer este contorno, vão para o mercado do 30. Estamos a falar de um mercado em que normalmente é abastecido por vários produtos nacionais que normalmente dão entrada naquele mercado. Estamos a falar de alguns autocarros que também fazem aqui este cruzamento e, claro está, os azuis e brancos que também normalmente fazem este percurso rodoviário. As viaturas que estão a vir da província de Luanda para aqui a província de Icolo e Bengo, grande parte delas também vão em direção ao novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. E o que se denota também aqui, Iracelma, é que normalmente a travessia dos cidadãos que fazem nesse exato momento com algum risco, até porque também esta é uma via, assim como na zona do Quimbango, não tem, digamos, uma passadeira para que com alguma segurança possam então fazer a travessia de forma segura. E depois, outro dado também, Iracelma, é que as viaturas que normalmente fazem esse troço, ou esta avenida, no caso que é a de Olinda Rodrigues, que liga até ao aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, vêm com muita velocidade, quase que os cidadãos não conseguem passar, ficam durante muito tempo presos, podemos assim considerar, neste ponto em que podem fazer com alguma segurança a travessia, e vê-se claramente desde que entramos em direto mais uma vez nessa nossa habitual conexão tripartida, até o momento ainda não conseguiram fazer a travessia, daí que normalmente esperam sempre que uma viatura possa então parar para que aconteça agora fazerem com esta segurança a travessia de um ponto para o outro. Neste exato momento nós conseguimos notar que, em função disto, a fluidez do trânsito automóvel fica meio que caótica, cria os habituais constrangimentos, o engarrafamento e também alguma impaciência por parte dos automobilistas que normalmente buzinam as suas viaturas para que de facto a fluidez continua e não
não fiquem durante muito tempo presos aqui. Vê-se neste exato momento, as viaturas estão a vir de Luanda aqui para a zona do quilômetro 30, numa única faixa de rodagem, já cria um ligeiro engarrafamento para fazerem este contorno que dá acesso então para voltarem novamente para a cidade de Luanda. Estamos a falar de um ponto em que também a comercialização é muita neste exato momento. Vamos então fazer mais um ponto. Para os automobilistas, aí está também mais uma vez o retrato de como andam as coisas em algumas vias de Luanda e não só. E se este percurso que nós tivemos a oportunidade de acompanhar há instantes com o Simão João faz parte do seu trajeto até o seu destino, então procure por alternativas. Exatamente. E se não existirem alternativas, paciência é o que recomendamos e claramente muita, mas muita prudência. A alternativa é estar conformado que está atrasado, vai atrasar. Faltam agora 7 minutos para a hora 8. Para se os calhar que... trabalha mesmo lá na zona de Icalibengo, não é? Assim seja. Porque há muitos residentes nessa altura, na Icalibengo, que trabalham em Luanda e alguns que trabalham em Luanda, ou vivem em Luanda e trabalham na província de Icalibengo. Exatamente. E assim vão as coisas, não é, Janete, meio-dia? Exatamente, vão as coisas acontecendo e aqui as coisas vão igualmente acontecendo. Vamos agora, não sei se já podemos, se ainda temos tempo para conversar. Temos muito tempo. Muito tempo, Janete. É capim. Não é capim, mas temos. Temos algum tempo para mantermos esta nossa conexão. Exatamente. Então vamos aqui muito rapidamente conversar com Josneide Soares, que é a coordenadora de monitorização ambiental da Ecoeficiência, instituição que realiza a Conferência Internacional sobre Descomissionamento Sustentável de Infraestruturas. Vamos aqui conversar. Josneide Soares, bom dia com energia. Josneide. Muito bom dia. Está em conexão com a televisão também. A Iracema manda o seu bom dia. Não sei se me consegue ouvir. Consigo. Muito bem. Josneide traz aqui a conferência sobre descomissionamento. Este termo me chama a atenção. Então eu gostava a mim também. Exatamente. Então gostava que começássemos por facilitar a comunicação dizendo o que é descomissionamento. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia. O descomissionamento, apesar de ser uma palavra extensa, é um pouquinho complicada, mas trata simplesmente do abandono de infraestruturas, de instalações. Então nós estamos aqui a falar de uma conferência internacional sobre abandono sustentável de infraestruturas. Abandono sustentável. Como é que é um abandono sustentável? O abandono sustentável é um processo que deve ser feito ao fim do ciclo de vida de cada projeto. As infraestruturas e instalações onde eles se encontram, que precisam ser abandonadas, esse processo deve ser feito de uma forma planeada e sustentável, de forma a causar menos danos não só ao meio ambiente, mas também para as comunidades, a sociedade civil que está ali em torno daquele projeto. Muito bem. E como é que surge a ideia de realizar esta conferência? Qual é a principal base, a razão? A principal base é por ser um tema pouco falado atualmente, mas é um tema igualmente importante porque o processo de abandono das infraestruturas, ele também é um processo extremamente impactante. E quando falamos do fim de um projeto, não estamos a falar do fim do impacto que ele pode causar. Então, por ser uma temática muito importante na atualidade, que precisa ser discutida também a nível de todos os setores, principalmente os de grande alcance, setor petrolífero, mineiro, construção civil. Então, nós trouxemos à luz esse tema este ano para podermos trocar aqui algumas ideias e podemos contribuir também com as nossas legislações e tudo mais que rege esse tipo de processo. Este abandono é uma situação recorrente no nosso país? Leva-nos à discussão? Sim, leva-nos à discussão, porque se esse abandono não for feito de forma responsável, ele pode causar grandes danos, principalmente à sociedade civil que está ali em torno. É um tema que o abandono, se não for feito, ele afeta todos nós diretamente, porque vamos imaginar, se ele for feito num ambiente marinho, nós temos ali a fauna marinha e temos as comunidades que sobrevivem da pesca, então pode nos afetar diretamente. Mas o que eu perguntava é, isto acontece de forma recorrente no nosso país? Temos muitos casos de abandono sustentável ou nem por isso?
Não temos muitos casos de abandono sustentável. Eles são feitos de forma planeada, mas de forma sustentável é a nossa maior preocupação. Então, por precisarmos, temos a necessidade que a nossa legislação seja mais incisiva, os órgãos reguladores estejam mais em cima dos projetos para que eles façam esse projeto de forma sustentável, que nós é por isso que trazemos à luz esse tema. É a primeira vez que acontece o Eco Summit? Não, é a segunda vez, estamos na nossa segunda edição. A primeira foi em 2023, quando tratamos de energias renováveis e mecanismos de desenvolvimento limpo, e agora trouxemos este tema do descomissionamento. Dá para perceber que o que vai ser abordado são questões, de alguma forma, que impactam a todos nós, independentemente da área em que estejamos inseridos. O que eu pergunto é quem pode participar do evento? Queremos que participem do evento e vão participar, já temos participações confirmadas, instituições governamentais que fazem parte dos nossos órgãos reguladores, instituições privadas, empreendedores, empresas, académicos, profissionais da área que precisam de capacitação e mais luz a respeito desse assunto, e a sociedade civil também interessada para que tenha noção daquilo que é este processo e como pode também cobrar, né? Quando ele for executado. Ou contribuir também. E contribuir também. O evento acontece sob o lema da independência à consciência ambiental, 50 anos de evolução. Exato. Vai também fazer um percurso, um retrato destes 50 anos, enquadrar as questões de abandono sustentável ou não das infraestruturas. Sim, e a nível de legislação também. Teremos aqui a doutora Carélia Botelho, que é a diretora nacional de educação ambiental do Ministério do Ambiente, a falar sobre isso, sobre esse tema. Muito bem. Iracelma, mais alguma questão? Da minha parte está tudo dito, só gostávamos já que passasse o endereço, não é? Quem quiser participar, exatamente, o que é que deverá fazer, tema bastante sugestivo. Ok. Para aqueles que querem participar ainda vão a tempo. Temos nossos ingressos disponíveis pelo ticket.ao, podem entrar no site e adquirir. O evento vai acontecer no Hotel Intercontinental, dia 23, já essa sexta-feira, pelas 8 horas. E reforçar também que teremos palestrantes internacionais, extremamente importantes, para termos uma partilha do que é que acontece lá fora, as tendências globais, para podermos aplicar também aqui dentro da nossa realidade. Bons exemplos. Exatamente. Para podermos aplicar a nossa realidade. Exatamente. Muito bem. Obrigada pela... São agora 8 horas em todo o Espaço Nacional. Começou a sua jornada laboral. Exatamente. Atenção, para quem labora na função pública, começou a sua jornada laboral, e nós também aqui colocamos já um ponto e vírgula nesta nossa conexão. Um abraço às duas. Janete, daqui a pouco nós voltamos. Está bem, Iracelma, daqui a pouco. Até já. Bom dia com energia. E nós aqui seguimos já com a informação. O Ministro das Relações Exteriores, Tete António, participou em Lomé, República do Togo, na reunião de alto nível sobre a coerência e consolidação do processo de paz na República Democrática do Congo e na região dos Grandes Lagos. A reunião foi convocada pelo presidente do Conselho da República Togolesa, Fauré Essozima Gnasibe, na sua qualidade de mediador da União Africana, para reforçar a coerência, a complementaridade e a sinergia de ação no âmbito do processo africano unificado, sob a liderança da mediação da União Africana. A presença de Angola no evento visou proporcionar uma oportunidade valiosa para reafirmar a continuidade, a coerência e a liderança reforçada nos esforços coletivos da África em prol da paz e da estabilidade na região dos Grandes Lagos. O encontro visou atualizar também a arquitetura da mediação, integrando o Secretariado Conjunto Independente como órgão de apoio aos facilitadores, adotar o roteiro da mediação para os próximos 12 meses e os planos de trabalho temáticos semestrais dos facilitadores, além de fornecer atualizações sobre os últimos desenvolvimentos no terreno e discutir as perspectivas para a consolidação da paz. Na ocasião, o ministro das Relações Exteriores, Tete António, em nome do presidente da República de Angola e presidente da União Africana, João Manuel Gonçalves Lourenço, enalteceu a iniciativa do evento, solidarizando-se com os incansáveis esforços empreendidos pelo medianeiro designado pela União Africana no conflito entre a RDC e o Ruanda. O ministro Tete António disse aos presentes que Angola continua a defender que a estabilidade e a paz no leste da RDC devem ser alcançadas
através de um diálogo intercongolês e regional, mas nunca pela via da confrontação militar, tal como tem-se assistido, com graves implicações no agravamento da insegurança das populações locais e da crise humanitária. Tete Antônio disse também que Angola constata com a mais viva preocupação as consequências e as ameaças que decorrem da situação no leste da RDC, que põem em causa os esforços incansáveis e significativos empreendidos no quadro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com destaque para a Resolução 2773 e no dos processos de Washington e de Doha. O presidente João Lourenço foi representado em Conakry, na investidura do presidente Mamadi Doumbouya, pelo embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola, Eustáquio Januário Quibato. Mamadi Doumbouya foi investido na sequência da vitória das eleições presidenciais de 28 de setembro de 2025, com 86,72% dos votos da população guineense. A cerimónia, realizada no estádio Lansana Conté de Nongo, em Conakry, contou com a presença de 8 chefes de Estado africanos, nomeadamente de Ruanda, Senegal, Gabão, Gâmbia, Mali, Mauritânia, Libéria e Serra Leoa, dos vice-presidentes da China, Nigéria, Gana e Guiné Equatorial e dos presidentes da Comissão da União Africana e da CEDEAO. Perante a Corte do Tribunal Supremo, Mamadi Doumbouya prestou juramento como chefe de Estado eleito ao abrigo do artigo 59 da Lei Constitucional da Guiné, tendo recebido as insígnias oficiais de chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas. No seu discurso inaugural, o presidente Mamadi Doumbouya agradeceu a solidariedade africana e expressou vontade e determinação em construir um futuro baseado na paz, no respeito e na prosperidade para o bem-estar dos povos. O embaixador de Angola, Eustáquio Januário Quibato, considerou a investidura como um processo de reencontro dos valores da Guiné e do panafricanismo. Estamos em condições de intensificar a nossa cooperação, que data do período da luta armada, com a preparação da próxima comissão mista bilateral, declarou o diplomata angolano no fim da cerimónia de investidura. E a proposta de lei sobre a disseminação de conteúdos falsos na internet vai à discussão e votação na Generalidade nesta semana, na sessão plenária da Assembleia Nacional, agendada para o dia 22 do corrente mês. O relatório e parecer conjunto do diploma segue agora para discussão e votação na Generalidade, na sessão plenária, agendada para a próxima semana, depois de ter sido analisada na especialidade nesta sexta-feira. Composta por 5 capítulos e 29 artigos, a proposta de lei estabelece um conjunto de medidas preventivas e de responsabilização destinadas a travar a disseminação deliberada de conteúdos falsos. Os deputados asseguram que o debate parlamentar permitirá clarificar os mecanismos de prevenção e salvaguardar simultaneamente a liberdade de expressão e o direito à informação. A iniciativa surge para colmatar lacunas de regulação num contexto marcado pelo crescente uso das plataformas digitais e pelos impactos negativos da informação na coesão social, na credibilidade das instituições e no direito dos cidadãos a uma informação verdadeira. O diploma define limites claros, nomeadamente no que respeita à proteção do bom nome, da honra, da reputação e da imagem, bem como da vida privada e familiar, da infância e da juventude, dos segredos de Estado, da justiça e do segredo profissional. Durante o debate, um deputado da UNITA defendeu que o diploma deveria ter uma abrangência mais ampla, de modo a abordar o fenômeno da desinformação de forma equilibrada e transversal. Segundo o parlamentar, as fake news não têm origem exclusivamente na internet, podendo também ser difundidas através da rádio e da televisão. Os diplomas apreciados pelas comissões parlamentares ao longo da semana seguem agora para discussão em plenário, marcada para o próximo dia 22 do corrente mês. Ainda esta sexta-feira foram igualmente apreciados os relatórios pareceres conjuntos relativos à proposta de lei de alteração à Lei nº 22/21
de 18 de outubro, lei do passaporte angolano e do regime de entrada e saída dos cidadãos nacionais, bem como aos diplomas que aprovam o Código de Disciplina Militar, a lei da cibersegurança, o regime das carreiras dos militares das Forças Armadas angolanas e o Código do Imposto sobre os rendimentos das pessoas singulares. E vamos agora às ocorrências do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros referente às últimas 72 horas. E hoje recebemos o subinspetor bombeiro Pedro Nembambo, chefe de secção de comunicação do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros de Luanda e porta-voz em exercício. Subinspetora Pedro Nembambo, bem-vindo ao Manhã Girassol. Muito obrigado. Muito bem, vamos aos dados das últimas 72 horas, se quisermos ser mais precisos durante o fim de semana. Quais são os números? O que é que temos em termos de ocorrências? Exatamente. Bom dia. Bom dia, cara jornalista, bom dia, telespectador da Rede Girassol. Durante o período das 72 horas, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros de Luanda registrou e operou um total de 33 ocorrências. Destas, 11 incêndios que ocorreram nos municípios de Tlatona, Maianga e Quilamba-Quiás com 3 casos cada, Viana, Ingombota e Kazenga com 1 caso, respectivamente. Quanto às presumíveis causas, o curto-circuito continua a predominar com 7 casos, ao passo que o fogo posto por elementos não identificados com 4 casos e por determinar com 1 caso. Setores afetados, o ambiente predomina com 4 casos, ao passo que transporte habitacional com 3 casos e energia e comércio com 1 caso, respectivamente. Em termos de vítimas mortais? Em termos de vítimas mortais, tivemos uma vítima mortal e 2 feridas. Destas, uma por acidente de aviação e uma por agressão física. No entanto, tivemos também um desencravamento de elevador nos municípios do Quilamba e Maianga, bem como um desprendimento de anel no município do Quilamba, assim, um bloqueio de porta no município do Quilamba, igualmente, uma neutralização de derrame de combustível no município da Samba, 13 atendimentos pré-hospitalares nos municípios da Maianga, Quilamba, Samba, Kazenga e Ojaenda com 2 casos, ao passo que Sambizanga, Ingombota e Mussulo com 1 caso, respectivamente. Diante dessas ocorrências e os números que cá citamos, é destaque o menino de 8 anos, vítima por presumível afogamento, e o Serviço de Proteção Civil e Bombeiro preocupado com o número de crianças que morrem, muitas das vezes afogadas, por presumíveis afogamentos. Onde é que ocorreu este incidente? No município do Mussulo. Ocorreu no município do Mussulo, quando, na verdade, o menino terá pedido à tia que fizesse o banho no mar, e a tia, por alguma razão, segundo as testemunhas, descontrolou-se, então, quando deu conta, o menino terá sumido. E, horas depois, foi resgatado pelas nossas forças. Já sem vida? Já sem vida, infelizmente. Uma situação que é sobre estas situações. Exatamente. Principalmente quando são crianças que requerem uma atenção redobrada. Exato. Primeiro, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiro lamenta a morte deste menino e, desde já, deixa o seguinte conselho. Ao mergulhar, é necessário que as crianças estejam acompanhadas sempre de um adulto. Se tiverem que banhar, o façam nos limites estabelecidos pelos Serviços de Proteção Civil e Bombeiro e, melhor, onde estiver os nadadores salvadores. Ao longo da orla marítima de Luanda, nossos operacionais nadadores salvadores estão ali 24 horas ao dia, mantendo a segurança dos meninos. E dizer aqui que criança não cuida criança. E muitas das vezes nós constatamos ao longo da orla marítima muita criança sem cuidados de adulto, o que preocupa os nossos serviços. 1/3 das ocorrências registadas pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros aqui em Luanda está relacionada aos curtos-circuitos. Uma situação que, ao longo dos dias em que temos recebido o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, continua a predominar. Aqui, o que é que está a falhar? O que é que está a acontecer de facto? Bem, muitos desses incêndios são oriundos de curto-circuito. E nós aqui deixamos o seguinte conselho, temos vindo a deixar o seguinte conselho, que os cidadãos revejam as instalações elétricas.
porque muitas das vezes nós ficamos acomodados com uma instalação elétrica da nossa residência, que está ali 5, 6, 7 anos, não há revisão preventiva ou corretiva da mesma instalação elétrica, e um pequeno choque aquilo pode desencadear num determinado incêndio. E também uma outra preocupação é a sobrecarga nas tomadas e fichas. Queremos colocar ali a televisão, o rádio, aquilo pode desencadear um superaquecimento e seguido então de um determinado incêndio. Muito bem, Subinspetor Bombeiro Pedro Nembambo, que é o chefe de secção de comunicação do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros e porta-voz em exercício aqui em Luanda. Vou agradecer a sua presença. Bom dia e até a próxima. Obrigado, até a próxima. E nós aqui vamos seguir com a informação sobre o tempo na cidade de Benguela, que tem previsão de um dia parcialmente soalheiro, com as temperaturas a oscilar entre 22 graus de mínima e 29 de máxima, a umidade do ar de 72%. No Ambo, há previsão de um dia com trovoadas em partes da zona e as temperaturas previstas para hoje: 15 de mínima, 28 de máxima, a umidade do ar de 72%. Fazemos mais um intervalo aqui no Manhã Girassol. Até já. E já estamos de volta com a atualidade. Emília Dias e Graciete Sungua são as candidatas apuradas para a disputa ao cargo de secretária-geral da Organização da Mulher Angolana, OMA. A informação foi avançada na sequência da 9ª reunião ordinária do Comitê Nacional, realizado neste sábado em Luanda. As duas candidatas que seguem para a fase final da corrida ao cargo de secretária-geral da OMA foram apuradas durante a 9ª reunião ordinária do Comitê Nacional da Organização, que teve lugar este sábado. Trata-se de Emília Carlota Dias, apurada com 115 votos, e Graciete Sungua, com 49, as mais votadas entre 3 concorrentes, garantindo assim a permanência na corrida ao cadeirão máximo da Organização da Mulher Angolana, que deve acontecer durante o 8º Congresso Ordinário. Graciete Sungua diz estar preparada para os desafios que se avizinham e que a disputa seja feita de forma aberta. Nós continuamos firmes neste propósito, nesta missão de servir e bem servir. Portanto, hoje, com este resultado, recebemos aqui o aval do Comitê Nacional, o órgão máximo dessa organização, e também isso é uma demonstração de que existe de facto a aceitação do Comitê Nacional. Portanto, estamos prontas. É uma disputa, esperamos que seja uma disputa aberta e como tem sido até agora, e vamos ao resultado final. Maria Lourdes Caposso ficou excluída da corrida por não ter alcançado o número suficiente de votos. Felicitou as candidatas à secretária-geral da OMA e reforçou o apelo ao olhar atento ao capital humano. Eu dou os meus parabéns às minhas camaradas de armas, Emília Carlota Dias e a Graciete Sungua, para um trabalho, para nós todas nos sentirmos dignificadas, porque dignidade humana é um dos elementos que nós tínhamos aqui. Portanto, nós estamos a começar a trabalhar, vamos continuar a trabalhar pelo nosso partido, sou deputada da Assembleia Nacional, continuar a trabalhar no grupo parlamentar, na Assembleia Nacional, mas é muito importante nós pormos sempre o capital humano no centro das nossas agendas. Joana Tomás, a atual secretária-geral da OMA em fim de mandato, agradeceu o engajamento das concorrentes e das camaradas envolvidas neste momento importante para a organização que dirige e desejou força e rigor às candidatas que concorrem à sua substituição. As camaradas que mereceram o voto dos membros do Comitê Nacional, gostaria de relembrar que a disputa deve ser saudável dentro dos parâmetros que a nossa organização traça e cumprindo rigorosamente com a nossa ideologia do MPLA. Teremos daqui em diante, para as duas candidatas, depois das candidaturas serem apreciadas em sede do secretariado do Birro Político do Comitê Central do MPLA e também do seu Birro Político, 15 dias de campanha para poderem apresentar as linhas de força de cada candidata. Participaram do processo eleitoral cerca de 180 delegadas das 21 províncias do país, e o Congresso que vai eleger
a secretária-geral da organização, acontece nos dias 28 de fevereiro e 1 de março próximo. Angola prepara-se para viver um momento histórico com a anunciada visita do Papa Leão XIV prevista para este ano. Na província da Lunda Sul, a comunidade cristã aguarda com grande expectativa pelo momento que é visto como oportunidade de renovação espiritual. Altura em que Angola prepara-se para viver mais um momento histórico no seio da Igreja Católica, a comunidade cristã na Lunda Sul diz estar expectante para receber a visita do Papa Leão XIV prevista para este ano, tornando-se a terceira vez em que um sumo pontífice pisa em solo angolano. É uma bênção a receber aquele que é o guia, aquele que acompanha os fiéis católicos a nível do mundo, poder recebê-lo em nosso solo angolano passa a ser também um motivo de esperança, um motivo de motivação também. Passamos aqui pelo pleonasmo, uma forma de trazer à luz a todos aqueles jovens que já perderam a mesma. Na Lunda Sul, a esperança cresce e os cristãos olham para a visita do Papa Leão XIV como um marco histórico, não apenas para os católicos, mas para o país. Já será a terceira visita de um Papa aqui em Angola, então é bastante importante para nós como cristãos católicos, especialmente, porque vamos receber o Papa que é o sucessor do Pedro. Então é uma alegria enorme para nós como católicos. Angola é um país abençoado. Lembra-me a memória, pela primeira vez quando veio o Papa João Paulo II a Angola, naquela altura nós éramos meninos e eu me recordo de uma das passagens dele que dizia: o Papa veio visitar Angola, o Papa é amigo das crianças e vós as crianças sois amigas do Papa. Então não são só as crianças que são amigas do Papa, nós todos, a Igreja, somos amigos do Papa. Já o padre Manuel Muyur relembra com nostalgia a visita do Papa João Paulo II e do Papa Bento XVI de feliz memória. A primeira foi de São João Paulo II, em 1992, por acaso eu estava em Luanda e acompanhamos, aliás fiz parte até do grupo coral, todos os seminaristas na altura. Tínhamos formado o grupo coral junto às irmãs e muitos irmãos e irmãs também das paróquias de Luanda. Aquilo foi uma coisa maravilhosa. E depois, em 2009, tivemos a graça também de sermos abençoados e visitados pelo Papa Bento XVI, de feliz memória, aquele grande Papa que a Igreja teve, o grande teólogo, e sempre foi uma alegria. E agora vamos ser agraciados e visitados por este novo Papa. A visita do Papa Leão XIV é aguardada com grande expectativa pelos fiéis católicos que veem neste momento uma oportunidade de renovação espiritual. E o Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, SICA e a Igreja Católica deram início neste sábado a tradicional Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. O evento decorre até o dia 25 deste mês, sob o lema "Há um só corpo e um só espírito", como também em uma só presença, a esperança da vocação a qual fostes chamados. Nesta grande celebração cristã, que é a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, a leitura bíblica será tirada do livro de Efésios 4:4. O reverendo e secretário-geral do SICA, Vladimir Agostinho, falou da importância deste encontro de oração que reúne várias igrejas para um só propósito. A igreja decidiu realizar a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos de formas a manter a unidade dos crentes, quer seja os católicos como evangélicos, porque entendemos que apesar das nossas divergências, somos todos irmãos. E desde 1908, o Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos e pela Comissão de Fé e Ordem do Conselho Mundial de Igrejas tem estado a preparar o material e este ano recaiu a Igreja Ortodoxa Apostólica da Aramaica, que tem organizado e preparado este tema, que é "Há um só corpo e um só espírito", como também é uma só a fé, a esperança da vocação a qual fostes chamados, baseada em Efésios 4:4.
A Igreja estará reunida ao longo de toda esta semana, recolhida em oração, para podermos refletir, porque sabemos que, apesar de cantarmos diferente, orarmos diferente, pregarmos diferentes, no final o importante é que ninguém se perca, tal como nós ouvimos do pregador nesta manhã. O culto de encerramento coincide com o jubileu dos 450 anos de fundação da cidade de Luanda. Há um só corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança da vocação a qual fostes chamados. Efésios 4:4. Agora o balanço da sinistralidade rodoviária das últimas 72 horas com a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. A conversa com o Subinspetor Pascoal Mussungo. Subinspetor, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Iraselma. Bom dia, caros telespectadores. Exatamente. Tivemos o fim de semana, há a produção de números. Que números são estes? Que números são estes? Temos um aumento de 79 acidentes de viação, que resultaram em 24 mortos, mais 4, e 92 feridos. Tivemos uma redução de 14 no que toca ao número de feridos. Um fim de semana sangrento nas estradas do país. Um fim de semana sangrento, infelizmente. Sim. Quais foram as principais causas, Subinspetor? As principais causas resultantes, muitas vezes, do excesso de velocidade, negligência, são os atropelamentos. Os atropelamentos aqui, infelizmente, tivemos um total de 28 acidentes por atropelamento, que, como consequência, 6 mortos e 31 feridos. Atropelamentos, infelizmente. Muito bem. Olhamos já para a questão das estatísticas, já por províncias. Luanda certamente aparece no topo. Luanda aparece no topo com 14. Seguiram-se as províncias do Bengo e do Uís. Bengo esta vez com 9 acidentes e o Uís com 5. Sim. Bengo na segunda posição. Bengo na segunda posição, sim. O que não tem sido normal. Não tem sido, mas quando vejo Bengo entra, sim. O ano passado Bengo surgiu algumas vezes, sim, é das províncias que vai surgindo também, quer dizer que no top 5. No top 5. E já agora aproveitamos sempre, não é? Aqueles que os nossos concidadãos que utilizam aquela via, é a número 100 norte, o cuidado, sim, requer cuidado, sobretudo no período noturno. A falta de iluminação, então, que tem também concorrido para os números de acidentes e também de vítimas mortais. Vamos olhar para a questão das multas, não é? Como é que estivemos neste fim de semana? Multas que têm estado a crescer. Neste último fim de semana, quais são os números produzidos? Neste fim de semana tivemos um total de 1.595 multas aplicadas. Também tivemos uma subida aqui. Destas multas avaliadas em 14 bilhões, né? 14 milhões 572.369 kwanza, resultaram a apreensão de 836 cartas, só para termos assim a noção. 836 cartas. Aqui a reiterar, aquele processo tem decorrido, muitas destas cartas ou muitos destes utentes vão mesmo ao refrescamento. Felizmente, começou agora o RIC, que é o registro de infração do condutor. Então, muitas casas estão na sua primeira pontuação. É pontuar, relembrar que a cassação da carta ela é depois de 3, 4 pontuações. Agora, quando for, e há casos aqui de infração muito grave, aí sim, há o caso mesmo da cassação. Então aqui também um alerta para os automobilistas que nesta altura, se fizerem a estrada, atenção que cada infração acaba por pontuar. Acaba sim. Na quarta infração e detecção da carta, aí sim poderá então resultar na cassação da carta. Exatamente. Quando tiver 4 pontos. 3 pontos. Mas aqui é importante realçar ou reiterar que uma infração muito grave pode dar de imediato a cassação da carta, seguindo os pressupostos. Que infração poderia ser esta que de imediato resultaria na cassação da carta de condução do automobilista? Sim, passar a um sinal vermelho no semáforo. Isto pode dar a cassação imediata. Porque aqui estaríamos a ser proativos, porque aqui dizíamos que a questão dos atropelamentos é muito mesmo por conta
da negligência, porque se entendermos que o sinal vermelho vai pressupor passagem livre para o peão, então aqui, e eu pego este exemplo para chamar a atenção aos nossos utentes automobilistas, porque cada ação tem uma reação. Então, há elementos subsequentes. Passar o sinal vermelho, alguém diz, não, mas eu passei... Não, é muito grave, porque você não vai atropelar ou vai colidir com outro veículo. Então, esta ação, esta infração pode dar, sim, cassação imediata da carta. Muito bem. Subinspetor Pascoal Mussung, uma mensagem para quem nos acompanha a esta altura? É uma mensagem, aproveitar esta última parte da cassação, do sinal vermelho, está relacionada à ordem de prevalência, já abordamos aqui, e vale em jeito de consolidação, trazer novamente o artigo 7 do Código de Estrada, que fala sobre a ordem de prevalência entre os sinais, que na verdade, dito de outro modo, estamos a falar da hierarquia da sinalização. Temos a questão muitas vezes incompreendida também, agora com alguns semáforos já a funcionar, dizer que nesta ordem, hoje vamos falar daquele que é o topo, que está no topo, que são os sinais dos agentes regulador de trânsito. Dizer que os sinais dos agentes regulador, ou a ordem do agente regulador de trânsito, sobre qualquer outro sinal, tira o efeito do outro sinal, ou seja, deve cumprir. Vamos supor, aqui no caso semáforo, mesmo que o semáforo esteja verde, se existir uma orientação do agente regulador, devemos parar. Infelizmente tem havido uma incompreensão e muitas vezes mesmo desacato, não é? Vai considerado desacato. Então gostávamos muito de sublinhar isto aos nossos telespectadores, aos nossos automobilistas, revisarem, irem ali ao artigo 7 do Código de Estrada, que aborda sobre isto. Depois, em outros programas, podemos falar sempre dos sinais subsequentes, não é? Já para lançar que, depois dos agentes reguladores de trânsito, seguem-se os sinais de caráter temporário. Muito bem. Subinspetor Pascoal Mussung, obrigada por ter marcado presença nesta edição de Manhã Girassol. Bom dia e até a próxima segunda-feira. Até a próxima, sim. E nós aqui vamos seguir olhando novamente para as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais. Esta ronda começamos no The Washington Post, que escreve: as nações europeias responderam retaliação após as ameaças de Trump na Groenlândia. O mais recente alerta do presidente Donald Trump para impor tarifas às nações que se opõem à sua tentativa de adquirir a Groenlândia ameaça alianças militares e comerciais dos Estados Unidos construídas ao longo de décadas. O jornal espanhol La Vanguardia escreve: pelo menos 21 pessoas morreram no acidente envolvendo 2 comboios de alta velocidade em Córdoba. Um comboio da Irio, que fazia o trajeto entre Málaga e Madrid, descarrilou em Adamuz e colidiu com um comboio de Alvia, que seguia na linha oposta em direção a Huelva. Estamos a olhar para a primeira página do jornal desportivo A Bola, Jornal dos Desportos, o Jornal Nacional, Desembarque e Assalto. 1 de agosto de outro tempo, artilharia pesada na vila de Calulo. 1º de agosto 3, Libolo 0. Flávio sai amado da visita ao Dundo. Petro desmonta a artilharia de Tramagal. Título do CAN de 2025, Senegal festeja depois da Ruaça. O jornal desportivo A Bola em Portugal escreve: Benfica e Besiktas mais próximos. Rafa decide-se esta semana. Faé já está em Lisboa. Também na primeira página do jornal desportivo A Bola, vitória a Ferros. Vila de Guimarães 0, Futebol Clube do Porto 1.
Olhamos agora para a previsão do tempo nesta segunda-feira, agora na cidade de Lubango, que tem previsão de um dia parcialmente soalheiro, com as temperaturas a oscilarem entre 14 graus de mínima e 28 de máxima, a umidade do ar de 59%. Na Luena, a previsão de um dia com alguns aguaceiros e trovoadas. Temperatura mínima prevista para hoje 17 graus e máxima 25, umidade do ar de 85%. Intervalo. Já estamos de volta à última parte do Manhã Girassol e vamos começar este bloco com o mundo apaixonante dos desportos. E esta semana, com Manuel da Cruz, da redação desportiva da Rede Girassol. Manuel, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Iracelma, bom dia também à audiência do Manhã Girassol. Hoje, certamente, toda a atualidade, com destaque para a festa do futebol africano, que terminou ontem, com o Senegal a sagrar-se campeão, diante de Marrocos. Exatamente, um jogo impróprio para cardíacos, uma partida muito bem conseguida por parte do Senegal, com um pouco da pintada do árbitro congolês Jean-Jacques Ndala ao assinalar a grande penalidade aos 90 mais 4 minutos. Foi penalti, sim, no entanto, o árbitro vinha de faltas de Senegal que não apitava e a decisão do técnico senegalês Papeteau de mandar os jogadores ao balneário não foi a mais acertada. No entanto, Sadio Mané, como um autêntico líder, foi ao balneário, pediu aos colegas que, como homens, resolvessem o problema dentro de campo. O problema ficou mesmo resolvido depois também do golo anulado, já no tempo de compensação. Exatamente. Papé Gueye fez o golo aos 94 minutos e deu o segundo título do Senegal na prova maior futebolística a nível de seleções do continente africano. Muito bem, vamos à atualidade uma a uma aqui no Manhã Girassol. Exatamente. É com o CAN que começamos. O Senegal conquistou a edição 35 do Campeonato Africano das Nações ao derrotar o Marrocos na final por uma bola sem resposta. Ainda da festa do futebol africano, a Nigéria conquistou a terceira posição do CAN 2025 ao derrotar o Egito por 4-2 na marcação de grandes penalidades. O estádio Mohamed V em Casablanca foi o palco da decisão para o terceiro lugar do CAN 2025, com sinal mais para as Super Águias que viram avançado Ecor Adams a testar os reflexos do guarda-redes do Egito. Os faraós responderam por intermédio de Mo Salah, que fez o mais difícil ao mandar a bola para as malhas. Os nigerianos voltaram a ameaçar, desta vez por Samuel Chukwueze de cabeça, ao obrigar o guarda-redes Ufa Chobeir a uma defesa apertada. Com um empate sem golos durante os 90 minutos, a decisão do jogo foi para a marca dos 11 metros. A Nigéria venceu por o Girabola Alegria do Povo, o Cabo Scorpio do Palanca e o Bravos do Maqui do Mochico empataram sem golos no encerramento da jornada 11 do Campeonato Nacional. O estádio 22 de junho, no bairro Rocha Pinto, foi o palco do jogo entre o Cabo Scorpio do Palanca e o Bravos do Maqui do Mochico, num desafio em que o conjunto da Rua F do bairro Palanca teve maior volume ofensivo no primeiro tempo. Os palanquinos só poderiam queixar-se de si pelas oportunidades falhadas, ante a uma equipa maquisarde com um bloco médio muito baixo. A partida foi ao intervalo como começou. No segundo tempo, ao aperceber-se da situação do seu clube, o técnico dos maquisardes, Mário Soares, mexeu no xadrez. O Maqui começou a ganhar terreno no jogo e buscava o tento a todo custo. Todavia, a bola negava a entrar. 0-0 foi o resultado final. O técnico adjunto do Cabo Scorpio do Palanca, Sami Matias, afirmou que o empate foi justo pelo futebol apresentado pelas duas equipas. Vocês viram, deram a constatar, tivemos maior volume de jogo, foi um bom jogo que a gente fez aqui. Pronto, o Bravo também é uma boa equipa e acho que o empate ajusta-se por causa das ocasiões que nós tivemos e não concretizamos. Por seu turno, Mário Soares, técnico do Maqui, apontou a paragem do Campeonato Nacional como fator do pouco desempenho do seu conjunto. Esta ausência do Girabola pecou a nossa equipa, creio que, como as outras, a nossa também sentiu-se
prejudicada nessa paragem, porque nós já viemos com um ritmo diferente. Com o empate, o Cabo Escorpio do Palanca soma 14 pontos na 10ª posição do Girabola, enquanto o Bravos do Maqui é 5º classificado com 17 pontos. Tudo dito quanto à presença do desporto no Manhã Girassol. Hoje tem a última edição do Girassol no CAN com o Bravo da Silva. Às 12, o desporto na rede e às 12h30 na Girassol FM, o grande jogado. Iracelma, continuação de bom Manhã Girassol. Eu conto contigo amanhã, Manuel Cruz. Estamos juntos. E aqui nós vamos seguir para a Girassol FM. Olá, Janete, meio-dia, já chegamos. E aqui estamos de novo. Agora estamos em conexão com a Iracelma. Bom dia com energia. Bom dia, dizia eu. Já cá chegamos e aqui estamos de novo, mais para a nossa última conexão. Exatamente. Nesta edição primeira do Bom Dia com Energia, primeira da semana, do Bom Dia com Energia e também do Manhã Girassol. Exatamente, estamos aqui a caminhar para o fim, 14 minutos sensivelmente para a hora 14 minutos, exatamente. Exato, nós estamos aqui. Estava aqui a falar com os nossos ouvintes. Estivemos a fazer atualização, não é, de trânsito e segurança rodoviária com o Pascoal Mussungo também. E pronto, foram 24 mortes em 72 horas. Muitas pessoas morreram, infelizmente. Exatamente, dissemos há instantes que foi um fim de semana sangrento nas estradas do país. Foi pesado, em 3 dias, há 24 vidas perdidas. Por conta da sinistralidade rodoviária, atenção que continua a ceifar vidas, a enlutar famílias. E aqui também alertamos os automobilistas, atenção para redobrarem os cuidados quando se fizerem as estradas. Por favor, atenção que às vezes a quem causa o acidente sai ileso e o inocente é que se vai embora para outra dimensão. Exatamente. Eu gostávamos aqui a dizer também, às vezes há, por exemplo, há peões que na passadeira dizem ele tem que parar. Mas ele não está a parar, então você para, ou recua ou faz alguma coisa que não coloque em causa a sua vida, porque a prioridade não é absoluta. Não é absoluta, mas também nós aprendemos na escola de condução que quando o peão está na passadeira, o automobilista deve parar. Sim, o automobilista deve parar. E ao aproximar-se a uma passadeira, deve reduzir a velocidade. Exatamente, mas infelizmente nós ainda vemos muito mau comportamento, tanto de automobilistas quanto de peões. Somos todos chamados a fazer a nossa parte para invertermos o quadro, porque é muito triste, em 3 dias, tantas pessoas mortas. Tantas pessoas. E com certeza coisas que podiam ser evitadas. É verdade, é verdade. Vamos à rua, Janete, meio-dia. Vamos saber como está o movimento rodoviário. Vamos às estradas. Essas estradas que ceifaram 24 vidas nas últimas 72 horas, isto durante o fim de semana. O Simão está pronto, vai estar connosco para dar-nos também a última fotografia do movimento rodoviário. Olá, Simão João, muito bom dia, meu colega. Vamos à última atualização do movimento rodoviário, agora na Diolinda Rodrigues, em Luanda. Exatamente, Iracelma e Janete Meio-Dia. Vamos sim à última fotografia sobre o movimento rodoviário, precisamente aqui na Avenida Diolinda Rodrigues, a 230, para dar-lhe a ver como está por esta altura a fotografia. Aqui imagem nós temos neste exato momento do movimento rodoviário, das viaturas que estão a sair da província de Colibengo em direção aqui ao município de Viana, bem próximo à vila de Viana, e é possível aqui nós observarmos que ainda denota-se um ligeiro engarrafamento, a fluidez não é a mais desejada pelos automobilistas, acreditamos nós, porque também estamos a falar de um município em que há muito movimento, não só de viaturas, mas também de cidadãos, e claro está, o comércio também aqui sente-se bem naquilo que é a venda ambulante, sobretudo, mas também dos cidadãos ou das cidadãs, das senhoras, sobretudo, que tentam a todo custo transformar determinadas paragens em mercados, mas claro está, também este movimento dos azuis e brancos faz com que isso de facto aconteça, porque uma ou outra pessoa deixa da viatura para comprar determinado produto e saciar então aquilo que é a sua fome, talvez. O movimento para as viaturas que seguem até o centro da cidade, passando aqui pelo município de Viana, vê-se claramente que ainda é meio que embaraçado, são cerca de 3 faixas de
rodagem, mas ainda assim não é o movimento desejado por muitos, continua caótico. As paragens estão preenchidas, sobretudo com os azuis e brancos, e também os autocarros que nesta altura vão fazendo aquilo que é deixar, no caso, os cidadãos, e também fazer com que entram outros em direção, por exemplo, até aos congolenses ou mesmo ao largo do 1º de maio. É muito movimento dos azuis e brancos, das viaturas que estão a sair do município de Viana em direção, quiçá, à província de Colibengo, ou pegando mesmo a via expressa, faz-se com maior fluidez em relação, por exemplo, quem segue para o centro da cidade. Está assim o movimento rodoviário por esta altura, aqui bem próximo à vila de Viana, nesta pedonal que liga também aos bairros Caopes, e neste momento também o movimento nesta pedonal é muito considerável por esta altura. Muita gente também faz aqui a travessia de forma segura, usando esta pedonal, uma das pedonais que o governo da província de Luanda colocou à disponibilidade da população, sobretudo neste município, considerado o mais populoso a nível de Luanda. Pedir ao Leandro que dê a última fotografia daquilo que é o movimento rodoviário das viaturas que estão a vir da província de Colibengo em direção aqui à cidade de Luanda, o município de Viana, e neste exato momento. Esta fotografia das senhoras, muita gente bem na linha férrea, colocando-se ao risco de serem colhidas, pararam por esta altura, mantendo uma outra conversa ou vendendo algum produto, e estão aí neste exato momento parado. Portanto, Iracelma e Janete Meio-Dia, esta é a nossa última fotografia neste início de semana, segunda-feira, o nosso exercício matinal para o Manhã Girassol e o Bom Dia com Energia. As imagens são de Leandro Diogo, na condução da nossa unidade móvel esteve o Miroslav Marques. Meu nome é Simão João, juntos estaremos novamente amanhã, terça-feira. Bom dia, bom dia. Bom dia e até amanhã, Simão João. E o último apontamento do movimento rodoviário na Diolinda Rodrigues. O trânsito já está fluido. Já está facilitado nesta altura, quando estamos a sensivelmente 8 minutos da hora nova, altura em que vamos colocar ponto final aos nossos encontros. Janete Meio-Dia, da minha parte, foi uma honra manter estas múltiplas conexões, este momento único que levamos a televisão à rádio e trazemos a rádio à televisão. Igualmente. Amanhã, certamente, estaremos todos juntos. Telespectadores, rádio ouvintes, eu e tu, Janete Meio-Dia, e certamente o nosso técnico em serviço poderá ser outro. Se for o Joel Anselmo, tudo bem, se não for, o outro também é bem-vindo. Exatamente, bem-vindo, tal como você, sempre muito bem-vinda. Claro, você e os telespectadores são sempre muito bem-vindos aqui à Girassol FM. O compromisso fica marcado amanhã, à mesma hora. A partir das 7 horas começamos aqui a nossa, como dizes, sempre nos encontramos numa picada e vamos seguir a viagem juntas. Naturalmente, até bem perto da hora 9, como estamos neste exato momento. Até já, Janete Meio-Dia, até amanhã. Até amanhã, Iracelma Arnaldo, bom dia. E por aqui também está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, pontualmente, a hora certa, aqui na TV Girassol. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Até amanhã.